Som, dois. Estão me ouvindo, meus irmãos? Dando para ouvir direitinho? Amém. Graça e paz. Quero agradecer o convite dessa igreja, na pessoa do reverendo Júnior, e também agradecer, porque o primeiro contato, como o irmão disse, Wesley, né, foi através do irmão seminarista Daniel Lisboa, o qual tem sido exemplo para nós lá no seminário, tem sido um irmão muito presente na caminhada e tem sido abençoador, sobretudo, caminhar do lado dele. E gratificante estar aqui mais uma vez com os irmãos para falar do que nós temos de mais importante para as nossas vidas, que é da palavra do Senhor. Toda adoração, ela parte sim de um louvor, mas a palavra de Deus é de fato o que nós temos de mais importante. E eu gostaria de que os irmãos abrissem as escrituras no livro de Atos, no 2º capítulo. Nos versículos 42, esse vai ser o texto que nós vamos trabalhar, até o 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos ler o texto, logo em seguida nós vamos fazer uma oração e nós vamos então falar da palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar a leitura. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Pai, nós nos colocamos diante do bem mais precioso que o Senhor deixou entre nós, a Tua santa palavra. Usa-me nesse momento, fale aos nossos corações, assim como cantamos, aqui estamos, ó Pai, sedentos pela Tua palavra. Fale a nós nesse momento, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, certo dia um jovem, abordado em seu trabalho sobre algumas questões do cotidiano, algumas coisas em que as rodas de amigos tratam, se posicionou. Ele se posicionou com uma cosmovisão, uma visão cristã daquilo que estava sendo tratado naquele bate-papo. Esse jovem, ele era participativo das atividades daquela empresa, ele participava das ginásticas laborais, ele participava daqueles momentos em que a empresa oportunizava então aos funcionários algum tipo de atividade fora dos seus afazeres profissionais. Por orientação, vou trocar pelo microfone. Licença. Deu certinho? Amém. E esse jovem, então, participava de todas as atividades propostas ali pelo trabalho. Além disso, ele também fez algumas amizades dentro dessa empresa e eles faziam algumas atividades extras, como, por exemplo, ir a restaurantes, cinema. Ele gostava muito de ir a parques e tudo isso ele desenvolvia com essas pessoas que não eram da mesma fé, mas que ele tinha essa vida religiosa e ele também era amigo dessas pessoas. Uma vez, nesse momento em que eles estavam então conversando sobre esses assuntos,
e ele se posicionou cristão, algumas das pessoas ficaram meio que assustadas. E questionaram, poxa, nós não sabíamos que você era cristão. Outros sabiam, mas as pessoas ficaram alegres. Alegres em ver que ele era um cristão, segundo o relato daquelas pessoas, diferente. A visão com que aquelas pessoas tinham do cristão era uma visão de pessoas que viviam tristes, nos cantos, isoladas, que não participavam das atividades diárias, muito menos propostas lá pelo emprego, pela empresa, pelo trabalho no qual eles estavam propostos a fazer, desenvolvendo no seu dia a dia. E ele também ficou muito triste ao saber disso, porque para ele, o cristão tem que fazer diferença, tem que levar não só a palavra do Senhor, dita, relatada, anunciada, mas também através do seu exemplo de vida. Nós nos deparamos aqui no livro de Atos, meus irmãos, onde Lucas, o companheiro de viagens de Paulo, é o autor. Nós observamos o livro de Atos e percebemos que ele faz parte de uma dupla obra. Ele faz parte da continuidade do Evangelho de Lucas. E nós podemos então chamar de uma obra de 2 volumes, que tem por objetivo proporcionar de forma organizada as origens cristãs por meio de uma pesquisa. A gente pode observar isso lá no Evangelho de Lucas, no seu primeiro capítulo, no versículo 3 e 4, que diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma posição em ordem. Ou seja, ele está relatando que essas obras fazem parte de uma pesquisa. E ele então continua, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Nós podemos então basear essa ideia de continuidade em 2 exemplos. O primeiro relatado, como eu já falei nesse texto, que ele designa, ele destina a Teófilo, conforme nós podemos comprovar também no Evangelho de Lucas 1, capítulo 3, e em Atos 1, que diz, escrevi o primeiro livro a Teófilo, ou seja, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O segundo exemplo é o relato do livro de Lucas ser repetido no início do livro de Atos. O que eu estou falando aqui, na verdade, é quando Jesus está sendo assunto aos céus. No final do livro de Lucas, nós temos esse relato. E Lucas, no início de Atos, relata isso no versículo 9 do primeiro capítulo, onde nós podemos ler, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Dentre essas verdades defendidas nesse livro, então, nós podemos citar 4 fundamentos. Presta bastante atenção. Esses fundamentos, então, eles servem para as testemunhas de Cristo. Eu e você. Em específico aqui, para esse trecho em que nós estamos lendo, mas também serve para mim e para você. A primeira é serem capacitados pelo Espírito Santo. A segunda, a de ir até os confins da terra. A terceira, a de sofrer perseguições. Os irmãos vão de convir comigo que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a quarta, a de estabelecer igrejas para a continuidade da missão. O livro de Atos, então, é a ponte do Novo Testamento. Ele faz uma ligação entre os evangelhos e as epístolas. Vamos ao contexto, então, desse primeiro capítulo que antecede o segundo, claro, do que nós estamos investigando aqui nesse momento. Já fora dito que Lucas, então, escreve para Teófilo, e é uma escrita em 2 volumes. Então, nós observamos que a base de sua pesquisa tinha como objetivo relatar os feitos de Jesus Cristo e o mandamento, sobretudo, dado aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Lucas defende ainda, na introdução, que Jesus havia de fato ressuscitado. Isso é a introdução do livro de Atos, Lucas fazendo essa defesa
após o relato, claro, esse relato, essa narrativa da defesa da ressurreição de Cristo. E isso vai de encontro ao que as tradições judaicas defendiam, porque Jesus, também relatado em Atos, ressuscitou, e Lucas coloca uma observação importante, que disse que Jesus comeu com os apóstolos. E algumas das tradições judaicas defendiam que era impossível anjos, por exemplo, que não são corpóreos, fazer refeições. Jesus assim fez. Jesus pede para que permanecessem em Jerusalém, como nós podemos ver, e reafirma a promessa de João Batista, que ele tinha trabalhado lá no livro de Lucas 3,16, onde João Batista disse a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos ver o início do livro, do segundo capítulo, o Espírito Santo então descendo sobre a igreja. O fogo aqui nós vamos tratar como o juízo de Deus na vida daqueles que não se arrependerem e que não confessarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tudo isso trata da vinda então do Espírito Santo, mas trata também da designação que Jesus faz aos apóstolos em Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, até os confins da terra. O primeiro capítulo ainda nos mostrará Jesus, como fora dito anteriormente, no versículo 9, assunto aos céus. Nós vamos ver a escolha de Matias, onde os apóstolos, através de uma orientação de Deus, porque eles relatam isso, eles foram até Deus em oração para solicitar o direcionamento, para que eles pudessem obter então mais um apóstolo, e formatar então aquilo que Jesus havia feito nos evangelhos, na composição dos 12. Nós vamos ver o dom de línguas idiomáticos, logo após ali na sequência da descida do Espírito Santo. Vamos ver pessoas maravilhadas com o que estava acontecendo, uma vez que em Pentecostes, vários judeus da parte de todo mundo estavam rodeando a cidade, e eles puderam então perceber as maravilhas de Deus na sua própria língua, e aqueles que estavam professando as maravilhas de Deus, lembrando, eram galileus, pessoas simples, e eles estavam então maravilhados. Outros ficaram perplexos, e outros zombando, como nós podemos ver no versículo 13 do capítulo 2, que diz: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A partir desse momento, então, que eles percebem algumas zombarias, nós temos a oportunidade de observar que os apóstolos se colocam de pé para a defesa do Evangelho de Cristo, para a defesa das boas novas. Pedro, então, faz o que nós sabemos ser o primeiro sermão, e ele vai defender nessa pregação a ressurreição de Cristo, o senhorio de Cristo. E ele também vai acusar aqueles que estavam ali zombando de terem crucificado o Salvador. Atos 2:3 diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Depois de terem sido então confrontados pela pregação da palavra, eles ficam-se arrependidos, sem saber o que fazer, na verdade, e perguntam aos apóstolos e a Pedro: o que nós vamos fazer, depois de termos feito tais coisas? Pedro então propõe arrependimento e batismo, em nome de Jesus, a fim de que eles pudessem então receber remissão dos pecados, e logo o Espírito Santo. Neste momento, a igreja do Senhor nasce. Isso que fazemos hoje, ajuntamento, origina-se nesse momento. E logo depois dessa pregação também, nós vamos ver, finalizando essa introdução, a conversão de quase 3.000 pessoas. Conversão essa, através da pregação da palavra de Deus. Então, a partir desse breve panorama, eu gostaria de avaliar com os irmãos esse pequeno trecho da palavra de Deus.
Nós vamos tentar fazer aqui versículo por versículo, mas eu gostaria que nós tivéssemos uma perspectiva ao avaliarmos esse texto. A perspectiva é de que maneira devemos viver como igreja hoje. De que maneira devemos viver como igreja hoje. Eu vou ler os versículos e vou explanando sobre eles, tá, meus irmãos? Acompanhem comigo, por favor, o versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deus é maravilhoso. Quando o irmão Wesley estava aqui, ele falou da oração. E automaticamente o texto já falou ao meu coração. Né? No primeiro momento, então, nós somos informados que a igreja que estava sendo dirigida ali pelos apóstolos estavam vivendo sobre a doutrina apostólica. Mas que doutrina apostólica é essa? Nós sabemos que a doutrina apostólica é a doutrina repassada pelo próprio Cristo. Foi Jesus Cristo quem os ensinou durante aqueles aproximados 3 anos de caminhada, onde Jesus Cristo, então, exerceu o seu ministério aqui na terra. E nós vemos isso também, uma defesa no versículo 36, onde Pedro diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa foi, na verdade, toda a pregação de Pedro sobre Cristo, sobre a defesa de Cristo. Ele é o ungido, o enviado, o Messias, o prometido de Deus, como nós podemos ainda ver relatado no proto-evangelho de Gênesis 3,15, e que fora confirmado, claro, através de profecias durante todas as Sagradas Escrituras. Nós podemos exemplificar Isaías 56, 53, 5, 12, Salmos 22, 18 e várias passagens que anunciaram a vinda do nosso Salvador. Pedro está falando sobre isso e a igreja está neste momento reunida, perseverando sobre essa doutrina, sobretudo a doutrina principal que nós nos escoramos hoje, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam ali então reunidos em comunhão, partindo o pão e orando. Eu lembro sempre da oração do irmão Daniel, que tem prezado por isso. Se eu não me engano, a tese dele do nosso seminário lá, a defesa que ele vai fazer é em cima de oração. E isso é uma prática que muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos aquém. Nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus. E essa vida de relacionamento com Deus talvez se oportunize em 3 pilares. O pilar da comunhão, que nós estamos vivenciando hoje. E isso é privilégio em meio a um tempo que nós estamos passando. Belo Horizonte fechou. Hoje a igreja na qual faz parte, a terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, não está tendo culto presencial. Nós somos privados desse momento, de enquanto corpo de Cristo, enquanto comunhão, podemos adorar a Deus juntos. E é muito bom estar aqui com os irmãos nesse momento de adoração. O segundo pilar, nós podemos observar na palavra, que é onde nós vamos conhecer o nosso próprio Deus. Deus, ele se faz conhecido através das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Não existe nenhum outro lugar que você possa encontrá-lo. E por um terceiro momento, nessa intimidade, que é o que vai ser relatado durante toda a palavra do Senhor, que é a oração. É a oração direta com Deus, e onde nós vemos então aqui no versículo 42, os irmãos estarem reunidos em oração, partindo o pão e em oração. Você tem vivido uma comunhão, uma intimidade com Deus? Você tem de fato se debruçado naquilo que é a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem tido comunhão com os irmãos, vindo à casa do Senhor? Nós sabemos que o templo que habita o Espírito Santo somos nós. Mas Hebreus 10, 25, por exemplo, o autor nos incita a congregai-vos. Eles faziam também, uma coisa importante a ser observada aqui, refeições. Eles partiam o pão. As associações gregas da época, eles também se uniam. Mas aqui, Lucas quer relatar que havia algo diferente, havia intimidade, havia comunhão. E nós podemos então passar para o versículo
43, que diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando nós observamos, então, esse versículo 43, nós nos deparamos com mais uma ação proveniente do Espírito Santo. Primeira produção de temor, isso vem de Deus. O temor que nos acomete o nosso coração, é oferecido por Deus. E claro, Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vemos aqui também as promessas sendo cumpridas. Afinal, os prodígios e milagres estavam acontecendo. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 1:8, parte A, nos diz assim, está aí do lado, se você quiser voltar uma página, você vai me acompanhar, só a parte A. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós estamos vendo exatamente isso, o poder emanado de Deus, alcançando pessoas através da vida dos apóstolos. Afinal, o texto está dizendo que esses prodígios estão acontecendo. E ela é clara em dizer que é por intermédio dos apóstolos. Essas manifestações especiais, elas, de fato, elas são oriundas de Deus, do poder que fora direcionado por Jesus, pelo seu próprio Espírito. E demonstra aqui, sobretudo, meus irmãos, o controle de Deus na vida desses homens. Isso acontece conosco também. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Mas Deus tem exercido, será, controle sobre a sua vida? Uma pergunta confrontante. Nós vamos para o 44, onde a palavra do Senhor nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Lucas aqui, mais uma vez, está trabalhando o modelo de unidade. Só um minuto, meus irmãos. De unidade. Quando nós voltarmos, passarmos, na verdade, para o capítulo 4, versículo 32, vocês vão ver aí uma palavra que corrobora com o que já estava acontecendo. Na verdade, iniciou neste momento, que diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas, que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Meus irmãos, nós temos que entender aqui algo muito interessante que nós precisamos também refletir na nossa vida. Essas pessoas de Atos estavam aguardando o retorno iminente de Cristo. Essa tem que ser a minha expectativa e a sua expectativa, a expectativa de todo cristão. Viver aguardando o retorno de Cristo. Aparentemente é surreal. Porque o que os caras estavam fazendo aqui? Eles vendiam suas casas, vendiam seus bens, vamos colocar nos dias de hoje para dar um entendimento melhor, vendiam seus carros, e nada do que eles ainda tinham era dito de alguém. Não era assim: eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho um tênis. Parece besteira, mas isso acontece entre nós. E é o modelo de vida que eles estavam tendo. Por quê? Nós vamos investigar isso mais à frente. No próprio livro de Atos, os irmãos estavam socorrendo não somente os próprios apóstolos e a palavra que seria disseminada, mas socorrendo aqueles que haviam necessidade. Será que nós temos feito isso hoje? Será que nós temos abençoado outros irmãos? Será que nós temos vivido esse modelo de igreja? Ou será que é uma utopia? A palavra diz que não. A palavra diz que não. Naquele tempo, Lucas está confrontando aqui também um modelo de vida pitagórico. Existiam pessoas da sociedade grega que eles vendiam seus bens e davam aos seus mestres, mas tipo para aparecer, sabe? Para falar que eram uma pessoa do bem. E muitas vezes até se retiravam da sociedade. Aqui nós vemos que os cristãos faziam diferente. Eles queriam oportunizar melhores condições de vida a outros. Eles queriam oportunizar melhores condições de vida àqueles que necessitavam.
E eles queriam, claro, viver uma vida em comunidade, uma vida de igreja, abençoando irmãos e adorando a Deus com o que eles tinham. Que foi o texto que nós lemos aqui de Atos 4:32. E aí nós temos uma ligação muito grande com o versículo 45, porque eles falam, o versículo 44 diz que juntos e tinham tudo em comum, aí ele segue, dentro do que nós estamos trabalhando, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A prática dos irmãos vai contra a cultura. Contra a cultura, inclusive, de algumas sociedades que existiam na época. As associações gregas, em suas maiorias, elas, como eu já disse, eles também tinham pessoas que ajudavam. Mas aqui eles estavam fazendo isso, e eu quero frisar isso no nosso coração, porque eles estavam aguardando a vinda de Jesus. Para eles nada mais fazia sentido se não viver uma vida de auxílio, de ombro amigo, de irmão, onde eles puderam então vivenciar isso. Quando nós observamos o versículo 46, ele vai continuar esse modelo de vida que eles estavam vivendo ali em Atos. Ele diz que diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, mais uma vez, sendo frisado, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essas sociedades gregas da época, elas também se reuniam como os cristãos estavam se reunindo. Aqui existe uma grande diferença, e Lucas frisa isso. A diferença é de que os cristãos se reuniam diariamente, de casa em casa, partilhavam do pão e perseveravam com singeleza no coração, com alegria, tomavam suas refeições. Essas sociedades não. Quando muito, elas se reuniam uma vez no mês. E isso traz algo muito confrontador para nós. Muitas vezes nós não queremos vir na escola bíblica dominical. Muitas vezes nós não queremos vir no estudo bíblico de quinta-feira. Ou talvez na reunião de oração, que eles faziam diariamente, casa em casa, no templo, perseverando a volta de Cristo. A gente não faz isso às terças-feiras. Não sei qual é a data, o dia aqui, normalmente a gente faz dentro dessa quarta-feira. Quarta-feira. É confrontante isso para a gente. Será que nós temos dado valor dentro do que nós estamos verificando aqui, desse modelo, como viviam os convertidos? Será que nós estamos dando o mesmo valor para as pessoas, para esse ajuntamento, para essa unidade que é o corpo de Cristo, que somos nós? E vale ressaltar, como o próprio título diz aqui, é que logo após a pregação de Pedro que nós vimos, se converteram quase 3.000 pessoas. Então essas pessoas é que estão vivendo. É muita gente. E muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar 100 pessoas na igreja. As reuniões, muitas vezes para nós com alguma dificuldade, e eu não quero entrar na particularidade de ninguém, mas elas eram diárias e a gente precisa observar isso. Além do amor que o texto usa, ele usa também que faziam com singeleza. E essa palavra no grego, ela está demonstrando que existia simplicidade, humildade, que não precisava e não havia pompa, não havia jogo de luz nas reuniões, feixes. Havia sinceridade de coração, havia amor, havia dedicação. E isso era sinônimo de adoração a Deus. O motivo era a união, era o louvor, era a adoração. E com certeza eles colhiam bons frutos. E a gente passa para o último versículo, que diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O versículo final, então, desse texto, na verdade, é uma continuação do 46, do anterior, né? Ele está querendo ilustrar, mais uma vez, esse ajuntamento humilde, simples, de amor, né?
E que tem um único motivo, é o verdadeiro e único motivo do nosso ajuntamento, que é o louvor e a adoração ao único Deus, o soberano Deus, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse modo de vida é um modo que nós precisamos olhar. E o texto diz que isso trazia frutos também. Veja bem o final, Senhor, dia a dia, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Senhor estava acrescentando pessoas que, segundo o texto, observavam de longe a maneira com que aqueles irmãos estavam vivendo. Eles contavam, os crentes, os primeiros convertidos, com a simpatia daqueles que observavam. Será que nós estamos aí no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, ou com os nossos amigos, exalando essa simpatia? Será que nós estamos dando o verdadeiro exemplo cristão para essas pessoas? Será que aqueles que não são crentes e muitas vezes nos observam, olham para nós e vê algo diferente? Vê o amor? Será que eles sabem que nós nos reunimos em igreja? Será que eles sabem que nós fazemos ajuntamento todo domingo de noite para adorar a Deus? Uma pergunta que muitas vezes lateja no meu coração. É o que eu tenho pedido a Deus, força para que eu possa testemunhar. Qual tem sido o seu testemunho? Tem sido um modo de vida simples? Porque essas pessoas, elas viviam dessa forma. Elas viviam na perseverança da doutrina apostólica, que nós sabemos que é a doutrina ensinada por Cristo. Elas viviam com unidade, elas viviam com intimidade, elas partilhavam a sua própria vida com os outros. E eles viviam naquele momento um avivamento. E esse avivamento, nós sabemos que é um avivamento pela resposta do que essa forma de viver trazia para aquela sociedade, para aqueles irmãos, melhor dizendo, que eram novos convertidos. Muitas vezes nós ajoelhamos, clamamos, pedimos um avivamento hoje, mas esse avivamento precisa acontecer dentro de mim, dentro de você, ou no nosso meio, num modo diferente de vida, que exale a presença de Cristo, e que faça com que as pessoas enxerguem em nós algo de fato diferente. E o Espírito Santo é capaz de fazer, ele pode fazer, pode nos capacitar. Nós precisamos apenas nos debruçar na palavra, orar e viver em comunhão. O resto é com ele, porque a palavra diz que quem agregava novos convertidos era o Espírito Santo, era o Senhor. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu vou combinar com um amigo meu primo que não é convertido, para ir à igreja. Domingo. Não era dia a dia, era todo dia. Todos os dias eles contavam com novos convertidos ali. Então muitos dentro da igreja hoje, muitos de nós nos dizemos cristãos. Mas será que nós temos vivido uma vida que condiz com esses preceitos bíblicos? Será que de fato nós temos sido cristãos, seguidores de Cristo? O jovem então relatado no início desse sermão, ele ficou muito triste, como eu disse para os irmãos, em perceber que muitos do que professam a fé cristã não estavam vivendo o verdadeiro ser crente, que sim, propaga o evangelho, anuncia a mensagem de boas novas. De maneira nenhuma, meus irmãos, negligencia o exemplo de amor ensinado por Cristo. E ele deixou uma palavra muito interessante em João 13:34. Abra sua palavra, por favor. João 13:34. 13:34. João 13:34. Nós não podemos negligenciar essa forma de vida ensinada por Jesus Cristo. 13:34 vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O 35 vai dizer: nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o legal desse texto de Cristo, que ele está falando assim, ó, vivam o amor como eu vivi por vocês. Aí fica pesado, porque a vida que Deus deu para nós foi a vida de cruz. Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu para nos dar oportunidade, acesso ao Pai e salvação. Por isso nós precisamos, como eu estou batendo na tecla desde o início desse momento, conhecer a palavra de Deus, observar todos os ensinamentos contidos na palavra de Deus, viver uma vida com humildade. Nela, somente nela nós seremos instruídos e saberemos discernir o que nos falta para vivermos uma vida que agrade a Deus. Uma vida de verdadeira comunhão, intimidade, união, que exale Cristo. Uma vida que agrade a Deus, que exemplifique Jesus e que resgate vidas pelo poder do Evangelho, mas também pela ação do Espírito Santo em nós. Eu quero partir para o final, concluindo, ou ponderando que esse modo de vida de igreja, desse modo, estava pautado, mais uma vez, na esperança do retorno iminente de Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, ter esse sentimento hoje. Como está a sua expectativa para a volta de Cristo? Você está o aguardando? Ou será que nós estamos vivendo dia após dia, sem nenhum tipo de direcionamento, sem nenhuma perspectiva? Ah, hoje é mais um dia, hoje é segundo, domingo, amanhã é segunda, eu vou levantar, vou ter aula no seminário, vou ao trabalho, aqueles que não estão podendo trabalhar nas suas devidas empresas, home office. Não, a nossa perspectiva, claro que nós temos que fazer tudo isso, nós vamos trabalhar, nós precisamos nos envolver com a nossa vida, mas nós precisamos ter no nosso coração e querer a volta de Cristo. Nós precisamos viver aguardando o retorno do nosso Rei. É para isso que somos chamados, para sermos amigos de Deus, mas para sermos servos do Deus Altíssimo, de Jesus Cristo. E me vem uma pergunta, e eu quero compartilhar dentro daquela perspectiva inicial nossa. O que nos falta hoje para sermos igreja como esse modelo de Atos? Fica no seu coração. É para mim e para você refletirmos diariamente. Diariamente, o que nos falta para sermos igreja dentro desse modelo que nós estamos vendo de Atos? Ao meu coração, observando todo esse contexto e olhando para dentro de mim, eu percebo que falta-nos unidade. Ao meu coração, eu percebo que falta-nos observarmos a verdadeira doutrina apostólica, aos ensinamentos de Cristo Jesus. Nos falta talvez termos uma vida de oração. Nos falta talvez partirmos o pão. Talvez nós não conseguimos hoje ver tantos sinais, tantas maravilhas e prodígios, porque nos falta temor. Porque nos falta amor. Mas, meus irmãos, é preciso olhar para a palavra do Deus Altíssimo, do Deus vivo, e lembrarmos de João 14,6, que diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e entender que Jesus é o único capaz de fazer isso em mim, de transformar a minha vida e a de outros através de mim, pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos lembrar de seu mandamento registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tem uma frase que eu gosto de falar, e eu queria contribuir com os irmãos. Parece besteira, mas nós precisamos ser diferentes em um mundo de iguais. E nós precisamos, ou é necessário sermos igreja viva do Senhor. E mais uma vez eu pergunto, de que maneira devemos ser igreja hoje? A pergunta inicial.
que maneira nós devemos ser? Devemos ser vivendo em comunhão. Eu quero responder. Submissos a Deus através da sua palavra, abençoando outros e amando outros, congregando mais, além dos domingos. E o mais importante, meus irmãos, nós precisamos testemunhar Jesus Cristo, através da palavra, da pregação da palavra, mas através do nosso modelo de vida, que precisa exalar Jesus Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos agradecer. Agradecer porque a Tua palavra é quem nos direciona, o Teu Espírito é quem nos consola, nos prepara, nos direciona. E nós queremos agradecer pela Tua palavra e pedir, ó Deus, auxilie-nos, ó Pai, na caminhada. Nós não podemos ficar como muitas vezes estamos, acomodados. Nós precisamos, Senhor Jesus, ter no coração, almejar, ansiar a Tua volta, a Tua presença. Nós precisamos, como igreja, sermos diferentes. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo, exalar Jesus, a mensagem das boas novas. Nós precisamos tão somente do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir a nossa carreira, a cumprir aquilo que é proposto pelo Senhor na Tua palavra. Nós estamos humildemente diante do Senhor, reconhecendo que precisamos de Ti. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, que nós possamos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, vivemos em união, vivemos o amor, vivemos Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem nos oferecido até aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos chegando ao fim. Nós temos algum visitante de primeira vez hoje, irmãos? Pelo jeito não. Mas que Deus esteja nos abençoando, que tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Leve para a tua casa hoje a responsabilidade de ser um embaixador de Cristo aqui nesta terra. A mensagem de hoje, muito clara, muito objetiva, referente à responsabilidade que cada um de nós cristãos temos aqui. E ser embaixador de Cristo é nada mais, nada menos que tentar ser, buscar ser, lutar para ser Cristo, aonde quer que esteja. Maravilhosa a mensagem de hoje, falou muito ao meu coração, espero que tenha falado ao coração dos irmãos também. Nós precisamos acreditar que nós podemos crescer mais e almejar mais. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Eu convido a igreja para ficar de pé, convidar o nosso seminarista Daniel mesmo, com a sua baixinha maravilhosa. Pode encerrando para a gente, por favor. Pai Santo, nós te glorificamos pelo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Louvor, adoração, serviço ao Senhor e nos nutriu com a Tua palavra. Obrigado, Pai. Pai amado, que em nome de Jesus nós sejamos agraciados pelo Senhor, para que tudo que recebemos e tudo que devemos ser naquilo que recebemos do Senhor tenha frutos em nossas vidas. Frutifique para a glória do Teu nome. Que em nome do Senhor Jesus a Tua igreja seja edificada e abençoada nessa semana. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para encerrar, gostaria de informar a todos que o pastor Júnior, ele está
levando a ceia hoje na congregação, que Deus esteja abençoando a vida da congregação e que você possa também orar por eles. Tem sido uma trajetória, não vou falar difícil, mas diferente. E que Deus precisa estabelecer a vontade dele no nosso meio. Convido essa amada igreja, estou vendo aqui que hoje tem bastante gente, mas eu não tenho visto bastante pessoas, nem na reunião de oração aqui, eu tenho conversado com o pastor, a reunião do Meet, eu tenho realizado ela frequentemente, não tenho visto muita gente também, mas nós precisamos orar juntos, precisamos ter mais comunhão. Vai para casa hoje incomodados, viu, irmão, porque nós precisamos orar. E a gente precisa que os irmãos apoiem estes trabalhos. Quarta-feira, às 19h30, o pastor estará presente aqui fazendo a reunião de oração. Se você puder vir, venha. Se você não puder vir, aonde que você está lá, você vai ligar o seu computador, você vai ligar o seu celular e vai participar da reunião do Meet. Você vai orar junto, nós vamos orar juntos. Não vamos desanimar, não vamos parar. Nós precisamos, como a mensagem de hoje trouxe para a gente, nós precisamos caminhar. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Deus abençoe a vida de todos. Vão em paz, fiquem com Deus.